Olá, querida amiga ouvinte, aqui Suzane Jacobs chegando para te dar as boas-vindas ao nosso encontro do Mulher Viver, Lares e Lírios, um programa da Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. E quem também não pode faltar aqui no nosso encontro é a companheira de sempre, a Bíblia, que contém as passagens por onde crescemos na graça de Deus. E hoje, o que vamos aprender e aplicar no dia a dia? Hoje vamos falar do vinagre. Para começo de conversa, ele é um verdadeiro coringa e um aliado de peso na rotina doméstica. Isso não é por acaso. O vinagre tem características muito peculiares. Vale a pena a gente entender. A palavra vinagre se origina de vinho mais agre, que quer dizer azedo, ácido. Assim, o vinagre é uma mistura química de água mais um ácido chamado acético, e isso resulta numa solução ácida. Como assim ácida? É que existe uma escala que mede a concentração de um elemento químico chamado hidrogênio nas substâncias. E o hidrogênio é um gás sem cor, sem cheiro e sem gosto. Ele é o elemento mais abundante no universo e o quarto mais abundante no planeta Terra. Então, a escala permite medir o que se chama potencial de hidrogênio. Já ouviu falar? E se eu disser pH, ficou mais fácil? Se reparar nos rótulos dos frascos de vinagre, vai ver que o potencial de hidrogênio dele fica entre 2 e 4, numa escala que vai de 0 a 14. Quanto menor o número do pH, mais ácida é a solução. Quanto maior o número, mais alcalina. Sendo que o pH é neutro no meio da escala quando ele é igual a 7. E aqui eu abro um parêntese para te dizer, querido ouvinte, que quando estudei esse assunto mais a fundo, não pude deixar de relacionar a estabilidade do pH 7 com o significado nas escrituras do número 7. E eu vi que a perfeição de Deus está também nas relações químicas e biológicas de sua criação. Fechando esse parêntese sobre estabilidade e a perfeição de Deus em tudo que ele faz, a escala de pH indica, por exemplo, se os fluidos do nosso corpo, a saliva, a urina, o sangue, são ácidos, pH menor que 7, ou alcalinos, pH maior que 7, ou ainda neutros, quando o pH é igual a 7. Por falar nisso, o pH ideal do nosso sangue é 7,36, ou seja, levemente alcalino. É ideal porque nessa exata configuração o nosso organismo funciona continuamente bem e nosso corpo se mantém saudável. Já um ambiente interno ácido corrói os tecidos e desestabiliza as condições ideais para que o nosso corpo se desenvolva. Um pH ácido frequentemente está na origem das doenças. E é aí, minha amiga, que o vinagre passa de aliado a vilão. Quando isso acontece? Quando ele é ingerido como condimento, o que causa fermentação no estômago, e os alimentos, ao invés de digeridos, são apodrecidos, contaminando o sangue ao invés de nutri-lo. E as células, que esperam por fontes de vida e energia para fazer o seu metabolismo, recebem veneno, literalmente. Isso me faz lembrar do nosso Salvador, a água da vida, que na agonia da cruz, declarando que tinha sede, ao invés de refrescante água, recebeu a acidez
de um vinagre azedo e imundo. Essa é a cena exata que une a profecia feita por Davi no Salmo 69, verso 21, ao cumprimento dela relatado por João em seu Evangelho, no capítulo 19, 28 a 29. De volta ao nosso tema de hoje, seja da origem que for, o vinagre é um tipo de ácido que, quando entra no corpo, continua sendo ácido. Ele acidifica o nosso organismo, por isso o torna um ambiente vulnerável e propício às enfermidades. Diferente do limão, por exemplo, que é ácido, mas quando entra no nosso organismo se torna alcalino. Não prejudica a estabilidade do ambiente interno do nosso corpo, ao contrário, promove a fixação dos nutrientes trazidos pelos alimentos, auxiliando na manutenção da saúde. Exemplo disso são aquelas gotinhas de limão que a gente coloca na refeição, no feijão, nas folhas verdes. Esse assunto de não contaminação e pureza é tão relevante que Números 6, dos versos 1 a 3, registra que Deus incluiu o vinagre nas proibições de consumo a qualquer homem ou mulher que fizesse um voto de consagração a ele, por um curto tempo ou pela vida toda, como Samuel, Sansão e João Batista. Em nossos dias, não só o vinagre vendido dentro de frascos traz prejuízos, mas também aquele que é usado nas conservas industrializadas, para a fermentação e conservação dos alimentos. Melhores são as conservas caseiras, feitas só com sal e, no máximo, condimentos aromáticos como o louro, por exemplo. Resumindo bem a questão, melhor deixar o vinagre do lado de fora, onde, a propósito, ele tem eficácia comprovada desde tempos remotos. Gregos e romanos usavam vinagre para tratar inflamações e feridas. Mas os bons usos externos do vinagre não param por aí. E é por isso que a dica de hoje é o vinagre como aliado na higienização e conservação das nossas roupas. Nas roupas, eu sei, querido ouvinte, a primeira vez que eu ouvi essa dica eu pensei, isso não vai dar certo. Vai cheirar a cozinha, vai coçar, vai isso, vai aquilo. Mas quem é que não gosta de um bom desafio? Quando eu abracei uma toalha de banho cheirosa e fofinha, vi que todos os meus preconceitos com o uso do vinagre em roupas tinha ido cano abaixo com a sujeira da máquina de lavar. E eu pensei, pureza, textura original, sem shampoo de fibra de tecido e tão natural. Eu quero, Senhor, isso para mim. Quero isso na minha vida em todos os aspectos dela. Naturalidade e pureza. Sem fórmulas complicadas ou invenções exageradas, porque bem ali, querida amiga ouvinte, eu tive a certeza de que Deus usa coisas simples, muito simples, para fazer coisas grandiosas, surpreendentes. E Ele pode usar cada uma de nós como nem sequer podemos sonhar. Se dermos uma chance, Ele afofa a textura da nossa capacidade de absorver conhecimento. Ele desembaraça as fibras emaranhadas das nossas certezas equivocadas e solta as amarras que nos impedem o pleno desenvolvimento em cada etapa, em cada lavada nas águas puras e refrigerantes do seu cuidado, restaurando o nosso caráter, de forma que a cada secagem sob o sol da justiça, que é Cristo,
O trabalho começado na água que limpa profundamente e renova totalmente nossas fibras e forças, esse trabalho vai se aprimorando e vai nos aproximando cada vez mais do caráter de Jesus, até o dia em que Ele, o nosso amável e adorável lavandeiro, que desceu e subiu das águas e da sepultura por inteiro, Ele vai concluir a solene limpeza, vai nos restaurar a mesma pureza que antes do pecado o primeiro orvalho da terra molhou. Então, como o vinagre, que aparenta agredir e mal cheirar, mas higieniza e fixa o perfume gostoso do sabão em cada filete do tecido, assim a contínua e amorosa disciplina de Deus age nas entranhas do nosso ser, renovando e fixando em nós o perfume de Jesus. E aí, minha amiga, que tal ousar mergulhar no enxágue fora do comum de Deus, quase sempre avesso às convenções do mundo? Que tal simplificar os ingredientes, descobrir soluções surpreendentes e vibrar com os resultados? Pode começar aí, na rotina de casa, dando uma chance para o vinagre, na hora de enxaguar as roupas com muito mais eficácia e economia, se é que já não tentou isso aí. As medidas sugeridas por aí são várias. Por experiência, eu vi que 50 ml por enxágue são mais do que suficientes e são seguros para manter a qualidade das fibras e sem prejudicar os tecidos mais elásticos. E a máquina de lavar agradece, porque o vinagre desinfeta a superfície do cesto e remove os resíduos de sabão dos lugarzinhos mais escondidos. Depois me conta, amigo ouvinte, sobre essa ou outra experiência com o vinagre, esse poderoso aliado nos nossos lares, onde nós somos os lírios nos campos do Senhor, lembra? Proclamando ao nosso jardineiro a glória, aos lírios como nós a graça, e ao jardim do mundo a luz que anuncia: ora vem, Senhor Jesus. Então, eu te espero no nosso próximo encontro inédito no Mulher Viver, Lares e Lírios, quinta-feira, 9 da manhã, com reprises às 15 horas e sexta às 14 horas, aqui na Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Deus seja contigo, querida amiga, e até lá!